Mateus capítulo 14, versos de 22 a 32, ok? E assim diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Mateus capítulo 14, de 22 a 32. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Esse texto você conhece muito. Ele diz assim: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, com os discípulos, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram, de que jeito, igreja? Apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Diga, andou sobre as águas. E foi até Jesus. Está bem claro aí? Pedro andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem trazido a nós nessa noite, como porção para o nosso coração. Pai, que o Senhor ministre esta palavra, eu seja apenas alguém que esteja falando, mas que o teu Espírito ensine, revele, ministre, encoraje, e que as mãos do Senhor possam estar sobre cada um aqui agora. Deus, nós declaramos por terra todo espírito maligno que queira distrair e roubar a bênção e a palavra que o Senhor quer ministrar ao coração dos meus irmãos nessa noite. Pai, nós declaramos céus liberados e favoráveis à unção e à revelação do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Quando a gente estava lá em Israel, a gente viajou em Israel de férias esses dias, e quem quiser ir para Israel 2027, tá, pessoal? Nós estamos lançando a caravana aí. Amém? Quem gostaria de conhecer Israel? Vamos lá. Tem uma sua oportunidade. Não diga é caro, diga eu vou até lá e o Senhor vai me abençoar. Diga isso. Amém? Então essa palavra vai te ajudar nisso. Quando nós estávamos lá em Israel, nós estávamos lá no Mar da Galileia, nós perguntamos ao guia que estava lá com a gente, perguntamos algo a respeito sobre as tempestades do Mar da Galileia. Como é que era essa questão de tempestade dentro no Mar da Galileia? Até porque é um gigante lago de água doce chamado Mar da Galileia, porque lá no deserto um grande lago de água doce é um mar de água para eles na época. E é tão interessante que, perguntando sobre essa questão das tempestades, o nosso guia, ele mostrou um próprio vídeo dele, dizendo: eu já passei por 3 tempestades no Mar da Galileia. Uma quando eu estava numa embarcação no meio, aí sobre as águas. Outra quando eu estava aqui fora das águas. E, enfim, e ele foi explicando, ele mostrou um vídeo dele sendo arrastado pelo vento às margens do Mar da Galileia. A gente olha aquilo tão tranquilo e fala: como que esse negócio pode fazer isso? Mas é interessante porque, de repente, uma tempestade vem, ele explicou o fenômeno que acontece lá, mas a coisa fica grande, né? É uma tempestade de fato. E aí esse texto aqui está falando de Jesus, falando para pescadores, para pessoas que estavam acostumados, né? Na verdade, normalmente quem mora à beira do Mar da Galileia, como quem mora aqui em Cacoal, sabe como funciona o clima, sim ou não? Sabe como a região funciona, sabe como é que... Você sabe a época de chuva, você sabe a época de seca, a maioria sabe até as fases da lua aí. Sabem tudo, não é interessante? E como era o caso de alguns integrantes da equipe de Jesus, eles eram pessoas que conheciam muito bem aquela região. E esse pessoal, eles sabiam, vamos dizer assim, ler o tempo. Sabiam muito bem como a região funcionava, o comportamento do mar. E então é muito provável que os discípulos, naquele final de tarde, quando eles estavam ali, porque o texto diz que no final da tarde Jesus chega e fala para eles: olha, eu quero que vocês atravessem para o outro lado. E é interessante,
porque esses homens com certeza tinham uma percepção de que um temporal estava vindo na direção deles. E aí você vai entender onde eu quero chegar, porque o Senhor me trouxe uma revelação nesse texto, porque eu nunca vi isso desta forma, mas eu com certeza, e a Bíblia vai mostrar isso, mas eles tinham uma percepção, puxa, eles sabiam se ia vir tempestade ou não. E então eles irem até o outro lado, e Jesus falando isso para eles, não era, querido, algo não era uma boa ideia. Porque se uma tempestade, você sabe que ela está vindo, sim ou não? Você sabe ou não? Você sabe. E Jesus diz, fala, eu quero que vocês possam ir. E quem estava aqui, como falando assim, ele quer que a gente vá, mas a gente está sabendo. Deu noticiário aí, ó, vai vir um vento dali assim, aquela formação é assim que funciona, esse vento é de chuva e a gente conhece. E é tão interessante que no versículo 22, diz assim desse texto, que logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Diga comigo, ele fez com que entrassem no barco. E outros textos correlacionados com isso aqui, eu fui procurar e a ideia é exatamente a mesma, sabe? Que foi necessária uma insistência da parte de Jesus para eles irem. Eu olhei esse imperativo, Jesus fez eles irem. Eu falei, será que é o que eu estou entendendo mesmo? E é o que eu estava entendendo mesmo. A expressão, eu fui procurar no grego, é justamente esse tempo verbal, e o que estava querendo dizer isso aqui, que justamente Lucas vai usar para esse tipo de situação, e lá no livro de Lucas enfatiza justamente isso, é como se, o signo, eu vou ficar trazendo as palavras em grego, hebraico aqui para você, mas o significado da palavra era o seguinte, que enfatizava que Jesus os obrigou a ir. Que Jesus falou, vocês vão até o outro lado, estou falando para vocês irem. Jesus os obrigou a ir, ou mais ainda, Jesus, o versículo ainda fala lá numa palavra, Jesus forçou os discípulos a embarcarem e irem para o outro lado. E aí eu entendi que Jesus fez eles irem, fez embarcar e falei, faz todo sentido. E os discípulos, gente, pelo menos aquele que eram pescadores, e quase todos eles eram ali, homens que moravam na beira do lago, eles sabiam o que estava para acontecer, sim ou não, sendo pescador? Será que eles sabiam que ia ter tempestade, sim ou não? Porque o texto fala que a gente leu, que rapidinho, quando Jesus foi orar, o barco saiu. E quando o barco saiu, o barco já estava um tempinho navegando, e as ondas já estavam açoitando o barco. Não é o que o texto está falando? Que a tempestade já tinha pegado eles. Então é interessante, Jesus, ele quer nos ministrar alguma coisa nessa noite. Jesus sabe o que é melhor para nós. Sabe ou não é? Sabe ou não sabe, irmãos? Jesus sabe o que é melhor para você, sim ou não? É interessante porque Jesus quer nos ensinar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos aperfeiçoar, e por isso Jesus vai colocar situações na nossa vida. Eu vou repetir, Jesus vai colocar situações na nossa vida. Não é o diabo, não é, querido, o vizinho, não é o chefe, é Jesus que vai colocar situações na nossa vida. E é interessante porque onde às vezes os teus olhos não acreditam, mas pode ter certeza que Deus vai colocar situações para que a tua fé te leve a enxergar o que você ainda não está enxergando da parte de Deus. Sabe, então, por que essa questão aqui? Hoje à noite nós vamos falar de uma fé transbordante, de algo que é por fé e não por vista. E se a nossa fé não transbordar nesta direção, nós não vamos chegar onde precisamos chegar. Então, preste atenção em algo. Onde os teus olhos não acreditam, pode ter certeza que a tua fé vai ser aquela que vai te levar até lá. Então, eu queria que você compreendesse que é por fé e não por vista que nós vamos chegar. Em nome de Jesus, quantos creem que vão chegar a um futuro abençoado da parte de Deus? Quantos creem que ainda esse ano o Senhor vai fazer algo poderoso na sua vida? Você crê mesmo, irmão? Você crê? Sabe, mas é interessante que Jesus, para nos abençoar, às vezes Ele quer tirar de nós, né? Quer nos tirar de dentro de nós, essa condição de andarmos por vista. Essa condição de que, olhando com a minha expertise, com aquilo que eu sei da vida, com aquilo que eu sei, com a ciência que eu estudei, eu já sei o resultado que isso aqui vai dar. E Jesus está querendo tirar isso da nossa vida hoje, colocar a gente numa condição de andar por fé, mesmo sendo quem somos e sabendo o que sabemos. Então Jesus, Ele é assim, às vezes Ele te expõe a uma situação desconfortável. Quem já ficou numa situação bem desconfortável aqui, gente? Às vezes Jesus te expõe a uma situação desconfortável para quê? Para revelar uma fraqueza em você que precisa ser tratada. Eu vou repetir. Jesus te expõe a uma condição desfavorável para revelar, expor o que está dentro de você para que seja tratado. E quando eu entendi isso aqui, estudando isso, mudou tudo aqui na minha cabeça, gente, com relação ao que eu já tinha entendido aqui desse texto.
É interessante porque dentro desse contexto de Jesus fez os discípulos irem lá para o meio da tempestade. Jesus obrigou que eles embarcassem naquele barco. Ele insistiu, eu quero que vocês vão lá para o outro lado enquanto eu vou orar. É interessante, Jesus jogou os discípulos no meio da situação. Sim ou não? Jesus sabia o que ia acontecer e os discípulos também. E ele entrou no meio daquela situação. Jesus então obrigou eles a entrarem e irem até o outro lado, mesmo sabendo que uma tempestade estava se levantando. Agora, Jesus amava os discípulos, sim ou não? Mas ele sabia que ia ter tempestade, sim ou não? Mas ele mandou assim mesmo. Então olha aí para o seu irmão e fala, Jesus continua te amando, mesmo que ele saiba que vai vir tempestade. E não deu outra, irmãos. No meio do negócio, no meio do mar, a tempestade veio, porque já estava escrito que ia vir, e os discípulos remavam, mas os ventos eram contrários, as ondas ficavam cada vez maiores, e segundo o nosso guia lá em Israel, as ondas no mar da Galileia, num tempo de tempestade, num período assim, elas podem chegar a 3,5 metros de altura. Então você imagina que você está no meio do rio, pescando um peixinho e uma onda de 3,5 metros de altura vir sobre você? Não é qualquer coisa. Não é ondinha, não é barquinho chacoalhar. São ondas gigantes. Você imagina a força do vento para fazer um negócio desse. E é interessante que a Bíblia fala, gente, que o medo toma conta deles. Com certeza. Só quem ficou no meio de um rio. Quem já teve no meio de um rio quando a ventania pegou? Quem alguém já teve aí? Dá medo ou não dá? Só quem já teve sabe que o negócio é feio, gente, é complicado, né? Mas é interessante que no meio dessa confusão, o que aparece? Que você já viu tantas vezes, no meio da confusão, aparece Jesus andando sobre aquela água em tempestade. Aparece Jesus andando. Quando então os discípulos olham, como assim tem alguém andando em cima das águas? E a Bíblia fala que eles disseram que era o quê? Versículo 26, acho que é isso. O que eles disseram? Porém, vendo andar sobre o mar, ficaram que jeito? Não, vocês estão entendendo? Eles ficaram que jeito? Apavorados. E disseram o quê? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Gente, você viu a almarada aqui falando grosso? Pois é. Você já imaginou esses caras num barco, tudo apavorado e gritando de medo? Que bafão, que coisa feia. Você já imaginou um negócio desse? É o que a Bíblia estava falando aqui. Um monte de homem barbadão, experiente de pesca, no meio do mar da Galileia, no meio do rio onde eles pescavam todo dia, gritando de medo, apavorado. É o que estava acontecendo. O que aconteceu aqui, gente? Foi muito claro. Uma fraqueza dos discípulos foi exposta. Uma fraqueza de dentro deles foi exposta, o interior deles foi exposto. E ao contrário, sabe, querido, do mundo, quando você está em Cristo, quando você está no reino de Deus, e uma fraqueza nossa é exposta, o objetivo do Espírito Santo, o objetivo do Senhor, quando expõe a tua fraqueza, não é envergonhar você, mas é tratar isso em você, para que aquilo não seja mais uma fraqueza, mas seja uma força para você. Sabe, querido, então entenda, então essa pressão que às vezes você está vivendo, não é para te matar, mas é para te tratar. Vou repetir, a pressão que está vindo sobre você não é para te matar, mas é para te tratar. Alguém recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? Então, o que eu quero dizer com isso de forma mais prática? Eu quero dizer que aquele exame médico que você fez e acusou aquele negócio, o exame não é seu inimigo. O exame está apenas fazendo o quê? Aquele diagnóstico não é seu inimigo. O diagnóstico, o exame, está apenas expondo a doença que já está dentro de você. Sim ou não? Já está lá ou não está? O diagnóstico está só expondo. O exame está só expondo. Então, algumas tempestades que nos sobrevêm, elas são verdadeiros exames para a nossa vida. Preste bem atenção nisso aqui. As tempestades que vêm sobre nós, algumas delas são verdadeiros exames, e elas começam a identificar dentro de nós o medo que nós temos, a fraqueza onde ela está, sabe, querida, a insegurança onde ela está, a falta de fé onde ela está, porque você não vê naturalmente andando, falando, vivendo, mas quando vem uma circunstância, algo é exposto, ou a falta de fé, ou a falta de ânimo, ou emoções conturbadas, eu não sei, mas alguma coisa se expõe, e Deus quer te levar a um lugar de coragem hoje, para você vencer.
Queridos, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, a palavra de Deus diz assim: então ele me diz, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa aonde, igreja? Aonde que o poder se aperfeiçoa? Então, quando o Senhor expõe uma fraqueza, significa que o poder de Deus está se aperfeiçoando na fraqueza. Então, você está entendendo aqui, irmãos? Ah, mas isso que apareceu, meu Deus, é um defeito, é um problema, a minha incredulidade apareceu, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende isso, queridos? E de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem aqui quer o poder de Deus sobre a sua vida? Então fica tranquilo, meu irmão, que Ele virá sobre as suas fraquezas. O poder de Deus virá sobre as suas fraquezas. Por quê? É na exposição da fraqueza que a gente aprende. É na exposição de uma fraqueza que a gente amadurece. É na exposição de uma fraqueza que a gente avança, que a gente percebe o quanto a gente está limitado, o quanto a gente está preso ao passado, o quanto a gente ainda tem medo de algumas coisas acontecerem, o quanto feridas estão literalmente abertas e nós ainda não vencemos, só vencemos de discurso, mas não de fato e de verdade. E quando, querido, a fraqueza é exposta, a gente começa a entender o quanto que a gente ainda precisa crescer. E crescer em quê? Crescer na atitude e na postura da fé. E é a fé que vai levar você e vai guiar você a te fortalecer e te fortalecer nesse espaço. Então, se você tem uma fraqueza, seja moral, seja emocional, seja espiritual, se eu desse o microfone para todos esses homens que estavam aqui na frente, toda essa turminha de laranja aí, gente, a capivara deles não é bonita não. Se desse um microfone para essa turma e eles começassem a contar as fraquezas, as dificuldades deles, como pai, como homem, como marido, como homem de negócio, como isso, o quanto o pecado bate, o quanto fracos eles são, você veria coisas terríveis aqui. E às vezes é uma fraqueza moral, emocional, espiritual, uma fraqueza de comportamento, uma fraqueza de atitude. Deus expõe estas coisas porque Deus não quer te envergonhar com isso, mas Deus quer te tratar com isso. Querido, talvez você não tenha, talvez você tenha uma fraqueza chamada a falta do autocontrole, não é verdade? Você tem a fraqueza do descontrole, é quando algo foge do teu controle, e quando foge você vira o bicho, você muda, fugiu do teu controle você perde a rédea, te desconhecem, você é um leão selvagem à solta, não é verdade? É aquele que diz, eu sou 880, mas você vive mais no 80. Quando a fraqueza é exposta, o 80 aparece. Quem está me entendendo? Quando você fala, eu sou 8, eu sou 80, significa que o 80 é sua fraqueza. E quando ele aparece é porque a fraqueza está no 80. É uma fraqueza. Talvez a sua fraqueza seja a tentação da vida. Algo que te seduz, algo que te ilude, algo que... E quando te seduz e quando te ilude, você pisa na bola. Talvez seja a sua fraqueza, essa tentação da vida. Talvez a sua fraqueza seja emocional. Algo que não saiu do jeito que você estava prevendo, e o resultado é que você mergulha na tristeza e no isolamento, porque você passou uma vergonha, porque algo não funcionou, porque você foi exposto. Então não importa qual seja a fraqueza, o Espírito Santo está falando hoje para você, que através da fé, o Senhor quer estabilizar a tua vida, para que as fraquezas não sejam mais fraquezas. Fala aí para o seu irmão, o Senhor quer estabilizar a sua vida. O Senhor quer estabilizar a sua vida. Irmão, gente de fé não vai ficar desesperado. Eu vou repetir, gente de fé não fica desesperado. Gente de fé não vai ficar abatido, querido. Gente de fé não fica abatido não, gente de fé vai aprender a ser estável em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é na fraqueza, é no desespero que as coisas dão errado. É no desespero, é por causa do desespero que acaba um casamento. É por causa do desespero que uma agressão aparece. É por causa do desespero que os filhos são feridos. É por causa do desespero que você põe um negócio a perder, ou pega aquilo que custou tanto e entrega por mixaria. Por quê? Sabe, irmão? Por causa do desespero. E no caso dos discípulos, a fraqueza foi revelada onde? No medo, está escrito aí no texto. Eles tiveram medo, no pânico, no pavor. O medo
descontrolou eles. E é tão interessante porque às vezes o medo te descontrola e por causa do medo o diabo entra e apronta contigo. Sabe, queridos, mas em Cristo, entenda, em Cristo, uma fraqueza exposta não é para te envergonhar, mas é para te tratar. Ah, irmãos, em Cristo é assim. Alguém quer ser aperfeiçoado e tratado por Deus? Pergunta aí para quem está do lado, você quer ser aperfeiçoado por Deus? Você quer ser tratado por Deus? Hã? Gente, havia medo no coração dos discípulos, sim ou não? Havia ou não havia? Agora você acha que Jesus sabia antes deles partirem com o barco ou lá no meio só do Mar da Galileia? Jesus sabia antes, sim ou não? Jesus sabia antes. E se Jesus sabia antes, Jesus sabe, opa, tem tempestade hoje. Hoje é um bom dia para expor a fraqueza da turma. Hoje é um bom dia para a gente tratar esse medo dessa turma que está aí. Os discípulos precisariam ter coragem, sim ou não? Para representar Jesus, eles precisariam ter coragem, sim ou não? Eles teriam que ter medo da morte ou teriam que enfrentar de frente à morte? O que você acha? Pois é, Jesus falou, essa turma não está pronta para enfrentar não. Vamos expor a fraqueza. E é interessante, havia medo nos discípulos de Jesus sabendo, e a primeira coisa que ele disse, quando ele está se aproximando do barco andando sobre as águas, foi exatamente isso, assim, ei, não tenham medo. Foi a primeira coisa que Jesus disse, não tenham medo. Em Josué capítulo 1, verso 9, querido, olha Josué capítulo 1, verso 9, olha o que essa palavra fala, o Senhor falando assim, não fui eu que ordenei, então, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Irmãos, não fui eu que ordenei, não fui eu que chamei, não fui eu que salvei, não fui eu que comissionei, não fui eu que te dei essa, não foi? Então, olha, seja forte e corajoso. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, querido, não é ter coragem, é ser corajoso. Não é ter força, é ser forte. Ser forte. Coragem e força não são um momento na nossa vida, faz parte da nossa identidade como homem e mulher de Deus. Sabe, queridos, eu queria que você entendesse isso. Força e coragem é algo para você fazer parte da sua identidade como homem e uma mulher de Deus. Força e coragem, sabe? Tem que ser a nossa identidade, um aspecto da nossa personalidade. E o nosso estilo de vida em Cristo tem que ser assim. Por quê? Porque a fé não é um sentimento. A fé é uma convicção. Como assim, pastor? A minha Bíblia diz e a sua também. A Bíblia não diz, diga ao fraco, estou forte. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia, querido, ela não diz assim, então, não é assim, eu fui honesto, ou eu serei honesto, e sim, eu sou honesto e pronto, acabou. Está entendendo, irmão? Não é dizer assim, então, eu fui honesto, não, é que eu fui fiel e eu serei fiel. Não, eu sou fiel e pronto. Eu sou. E será sempre olhando para Jesus, gente, que nós seremos assim, em nome de Jesus. Vai ser sempre ouvindo e confiando naquilo que Deus diz que nós teremos capacidade de sermos corajosos e fortes. Sabe? Mas é interessante, olha o versículo 27. Mas Jesus, do texto principal, do texto principal, eu acho que está errado. Eu escrevi errado, filha, com certeza. É o Mateus 14. O texto principal nosso, tá bom? Mateus 14, o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, o quê? Coragem! Sou eu. Não tenham medo, sou eu. Não tenham medo. Jesus disse aos discípulos, não tenham medo. Gente, e aí Pedro responde assim, né, no versículo 28, eu creio que é isso. Então Pedro disse, é o Senhor mesmo, o que é? Você conhece o texto. Mande que eu vá até aí andando sobre as águas.
Sabe o que Pedro está falando? Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí, fala para eu ir aí. E sabe o que isso significa? O Senhor falou isso comigo assim, sabe? Jesus estava, imagina Jesus olhando Pedro falar isso. Jesus estava parafraseando, é o seguinte: ô Pedro, você quer andar como eu ando, é isso? Pedro, você quer andar como eu ando? É? Então vem, bora. Era isso que Pedro está dizendo, deixa eu ir. Não, você quer andar como eu ando? É isso que você está falando? Então pode vir e anda como eu ando. Anda como eu ando. E aqui, gente, tem ousadia demais, porque o cara sai do barco e anda. O cara sai do barco e anda. Eu quero que você entenda que a maioria de nós, queridos, ela só vai sair da normalidade, da mediocridade, se nós tivermos um ato de ousadia. O Senhor está olhando para a tua vida hoje e está falando, ei, só vai ter alguma coisa relevante se tiver um ato de ousadia na sua vida. Um ato de fé ousada. Nossa vida só vai mudar se a gente tiver um ato de ousadia, querido. E é por isso que o Espírito Santo está falando para nós hoje esta palavra. Está na hora, e já passou da hora, de cada um de nós, Igreja Shekinah, começarmos a caminhar por fé nesse ano de 2025. Pega na mão de alguém em nome de Jesus e fala assim, já passou da hora, irmão, de agir por fé nessa situação. Fala para outro, já passou da hora de agir por fé nessa causa sua aí, em nome de Jesus. Ei, irmão, sabe que Jesus está desafiando a gente aqui? Ele já sabe que você tem medo de não dar certo, que você tem medo de faltar, que você acha que não consegue, que você acha que não pode. E Jesus, Ele está falando muito claro para mim e para você, está na hora de sair do campo do natural e entrar no campo do sobrenatural. Entenda uma coisa, Pedro saiu do campo do natural e ele foi para a dimensão da fé. Como que naturalmente um homem pula do barco e consegue andar sobre as águas? Mas é na dimensão da fé que tudo muda. É na dimensão da fé que o resultado da empresa aparece. É na dimensão da fé que você progride em tudo que faz. Não é na dimensão do braço, não é na dimensão da força, é na dimensão da fé que tudo prospera. Se você entender isso, irmãos, é na dimensão da fé que a cura vem sobre a sua vida emocional. Não é na dimensão só do, querido, nada contra terapias, psicólogos. Minha esposa é psicóloga e é uma benção. Nós precisamos da ciência e tudo que ela tem. E eu defendo isso. Precisamos dos médicos, precisamos da ciência para valer. Mas é na dimensão da fé que a cura vem. Não é na dimensão do medicamento. Ela vem na dimensão da fé. Você está entendendo? Não precisa explicar que o medicamento... Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eu queria... Sabe, querido? Porque é na dimensão da fé onde tudo muda. Porque é na dimensão da fé onde um homem que está aqui há tantos anos, fazendo, acontecendo, e ele chega numa dimensão de fé e fala para a esposa dele aqui na frente de todos vocês que ele agora vai ser o principal sacerdote para orar pela vida dela, pelo ministério dela, pelo chamado dela. Essa é a dimensão da fé que acontece. É uma dimensão de fé que as coisas são transformadas. É só pela fé que nós acessamos a ousadia necessária para ter resultados acima da média. Quem aqui quer ter resultados acima da média? É só pela fé que se acessa os resultados acima da média. É pela fé que se acessa. Sabe, querido, e o Senhor está falando para nós hoje, vamos sair da mesmice, vamos sair, querido, do sem graça, porque Deus quer te fazer transbordar. Deus quer te fazer transbordar. Deus quer fazer sua vida funcionar, dar certo. Tanta gente com potencial, meu Deus do céu, me indigna. Tanta gente com promessas tremendas de Deus. Tanta gente com potencial maravilhoso, com capacidades tremendas, com bênçãos acumuladas sobre a sua cabeça, com uma família linda e maravilhosa, com uma boa profissão. Meu Deus do céu, o que é que te falta? Te falta uma fé transbordante. Te falta fé. Te falta dar um passo a mais para o sobrenatural. E querido, se não der o passo da ousadia e da coragem, jamais as coisas mudarão. As coisas não mudaram para os outros discípulos aquele dia, mas tudo mudou para Pedro a partir daquele dia. Tudo mudou para ele. É importante você entender uma coisa, está na hora da fé transbordante te alcançar. Alguém pegou aqui. Só que você precisa entender. Agora existe um princípio aqui. Viver com ousadia é o que Deus quer. Mas Deus não quer que você vive de maneira inconsequente e irresponsável dizendo que é fé. Deus te quer
Vivendo pela fé, sim, mas não de maneira inconsequente e irresponsável, dizendo que isso é fé. Compra o que não pode pagar e diz que é fé. Não, falou que eu tenho que dar um passo sobrenatural. Aí vai lá e compra o que não pode pagar. Nem 10 anos de trabalho. E fala que é fé. Não, assume um compromisso que não consegue honrar. E em nome da fé, vamos lá na concessionária amanhã, vamos tirar o carro, mas não tem dinheiro, não tem nada. Vamos tirar, porque nós temos que dar o passo de coragem. Isso não é fé, isso é inconsequência. Eu quero que você compreenda. Ah, mas foi Deus que mandou. Então, se Deus mandou, Deus proverá. Existe uma linha clara, irmãos, do que é, presta atenção, existe uma linha clara do que é gestão e do que é fé. Existe uma linha clara do que é espiritual e do que é excelência, do que é zelo e do que é mordomia. São coisas diferentes. A fé não é para colocar você em situação de vergonha, de humilhação, porque o teu Deus não faz isso. Deus não te expõe para te humilhar, te expõe para te tratar. Ah, meu Deus. 1 Timóteo 1,7, a palavra de Deus diz assim, ó. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Leia esse texto comigo, por favor. Pois Deus não nos deu, vamos lá. Poder e amor ligado ao equilíbrio. O Espírito Santo quer nos dar uma ousadia, presta atenção, que tipo de ousadia o Espírito Santo quer te dar? Uma ousadia impulsionada pelo poder de Deus. Pastor, não entendi. Ou seja, a ousadia se traduz em uma potência viva em você. Como assim? Potência para realizar, potência para transformar, potência para conquistar, mas tudo isso eu conquisto, eu faço, eu alcanço, mas com equilíbrio adequado. Eu quero que você compreenda algo aqui, querido. Tudo isso com equilíbrio adequado. E esse equilíbrio adequado, ele não vem da nossa gestão ou da nossa organização. Deixa o último versículo lá, por favor. Sabe? O equilíbrio adequado, que eu estou falando aqui, ele não vem da nossa organização ou da nossa gestão. Este equilíbrio, Deus, ele nos deu o espírito de equilíbrio. Eu quero que você entenda que esse equilíbrio vem da direção de Deus, para nós realizarmos as coisas. Vou repetir. O equilíbrio que você precisa vem da direção de Deus para você buscar as coisas. Porque Deus vai te mostrar o que buscar, quando buscar, no tempo que buscar, na velocidade que deve buscar. A orientação de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida, se fosse você pegava, que sobre a tua vida a partir de hoje, vai vir um transbordante poder de realização, a partir de agora vem sobre você um transbordante poder de conquista, de graça, de unção, de potencial, em nome de Jesus. Alguém recebe isso aqui? Mas também vai estar sobre você a sabedoria, o equilíbrio, a prudência, o entendimento, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, nos batiza com potência e equilíbrio. Fala mais forte: Senhor Jesus, nos batiza com potência e equilíbrio, com poder e equilíbrio. Sabe, irmão, eu não sei você, mas eu entendo que é importante demais nós vivermos na dimensão da fé. É importante demais, porque é isso que nos fará sermos diferentes e diferenciados. Quem quer ser diferente e ser diferenciado também? Quem quer ser diferente de fazer que nem todo mundo faz? E naquilo que todo mundo faz, você ser diferenciado no que faz? Quem quer? Quem quer? O que ninguém... Sabe, querido? Então eu já quero declarar sobre a sua vida. Se você começar a entender assim: não, Senhor, o Senhor expôs hoje uma fraqueza minha. O Senhor expôs que eu não sou uma pessoa de fé. O Senhor expôs que eu não sou uma pessoa que confia. O Senhor expôs que eu sou meio bitoladinho nesse negócio. O Senhor expôs que essas palavras de fé não mexem comigo não, porque eu sou muito racional. Então é com você mesmo. É com você mesmo. Ou seja, é por isso que o Senhor vai fazer você ser diferente e diferenciado. Como assim? O que ninguém vê, em nome de Jesus, você vai conseguir ver agora, para a glória de Deus. O que ninguém vê, onde ninguém consegue confiar em Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser diferenciado, porque você consegue confiar em Deus naquela situação. Todo mundo olha e fala: vixe, você fala: eu vejo a graça de Deus ali, tem alguma coisa para vir. Em quem ninguém acredita que pode ser recuperado, você acredita que pode.
Onde ninguém acredita que pode dar certo, você acredita que pode dar certo. Onde ninguém acha que tem saída, você sabe, não, tem saída sim. Porque o meu Deus vai fazer prosperar em nome de Jesus. Assim, gente, saiu Pedro daquele barco. Alguém mais acreditou? Alô? Alguém mais acreditou? Bom, quer dizer então que pela estatística bíblica, a maioria não acredita. Hã? Pela estatística está claro. E a turma andava com Jesus. A maioria não acredita. E aí um cara acreditou. O quê? O cara saiu daquele barco transbordando em convicção. Convicção no quê? Ele tinha uma palavra. Você quer andar como eu ando, pode vir. Ele tinha uma palavra, não é uma convicção numa coisa inconsequente. Eu quero ir aí. E pulou. Não, eu quero ir aí. Então vem, ele esperou uma palavra de Deus para poder fazer. Sabe, queridos, então, sabe, por que Pedro conseguiu ter uma convicção? Meu Deus do céu, o Deus que criou o mar, está bem ali na minha frente, e ele falou que eu posso ir. O Jesus que te salvou está falando, você pode ir. O Jesus que te curou aquela situação está falando, você pode ir. O Jesus que te fez ser um sucesso naquele tempo que você não era nada, está dizendo de novo, você pode ir. Você pode ir, você pode ir. Nada podia parar o Pedro, irmão. Nada podia impedir o Pedro de sair daquele barco. Depois que Deus deu aquela palavra, que Jesus deu aquela palavra para ele. Aí a pergunta é, se o Senhor está falando, Ele quer aperfeiçoar você na sua fraqueza, o que está esperando você para colocar a fraqueza logo diante dele? O que você está esperando, irmão? Mas você nem esperava o fim da mensagem, tá? Nada podia parar o Pedro, mas uma coisa aconteceu que fez tudo dar errado. Sabe o que foi? Tirar os olhos de Jesus. É o que faz dar errado, irmão. Hebreus capítulo 12, verso 2, a parte A diz assim, ó, que a gente tem que ser olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, irmãos, começa e termina no Senhor. Sua fé não começa em outro lugar e não termina em outro lugar também não. Os meus olhos, sabe, quem quer transbordar, não pode tirar os olhos de Jesus, não pode. Os meus olhos firmes em Cristo fazem a minha fé permanecer, mas os olhos, querido, nas ondas e no vento farão a minha fé enfraquecer. Eu vou chamar os músicos aqui, por causa do nosso horário já. Mas eu queria fazer essa aplicação aqui com você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. E é isso aqui que eu quero chegar com você. Leia comigo esse texto. Diz o quê? Porque nós andamos. Você podia ministrar isso para alguém? Olha para alguém e fala, ó, nós andamos por fé e não pelo que vemos? Andamos por fé e não pelo que vemos? Pedro, quando saiu do barco, andou pela fé ou andou pelo que viu? Alô? Pedro, quando saiu do barco, andou pela fé ou andou pelo que viu? Pela fé no quê? Na palavra que veio, ele olhou para Jesus. E quando olhou para Jesus, uma palavra veio de Jesus. E Pedro saiu por causa da palavra. Sabe, querido? Quando Pedro saiu do barco, ele estava totalmente andando por fé. Mas a Bíblia diz, versículo 31. É o 14, irmã. É o 14. Digitei errado. Mas sabe aqui, ó, diz aqui, ó, que Pedro, ele começou a olhar onde, irmãos? No vento, não é assim? Pedro tirou os olhos de Jesus. O texto diz que Pedro já tinha saído do barco e já tinha andado na direção de Jesus. Pedro estava longe ou estava perto? Longe ou perto? O que você acha? Estava em cima, irmãos. Em cima. O texto antes diz que Pedro saiu do barco e foi até Jesus. Mas ele olhou, tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. E olhou aonde ele estava, falou, ih! E aí ele fez o quê? Jesus, me ajuda, me socorre. E prontamente Jesus estendeu a mão. Sabe onde Pedro estava, gente? A distância de um estender de braço de Jesus. Jesus estendendo a mão, o segurou. Sabe? E aí Jesus pergunta ao Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou?
Cara, você já tinha saído do barco. Você já tinha caminhado até onde eu estava. E aí você já estava comigo. Imagino que Pedro já estava até dando uma caminhadinha assim, dando um rolê no Mar da Galileia com Jesus. Mas de repente ele falou: caramba, essa onda é 3,5 metros. Está ventando forte, hein? Rapaz. E Pedro tirou os olhos de Jesus, porque ele entendeu que ele tinha dado um passo de fé grande demais. E a fraqueza foi exposta de novo. Aí Jesus fala: por que você duvida? Por que você duvida das coisas? Essa pergunta de Jesus para o meu e para o seu coração. Por que você duvida que com você vai acontecer? Por que você duvida que Ele não pode livrar você dessa situação aí? Por que você duvida que o seu casamento não pode acertar? Por que você duvida que essa situação da sua saúde não pode acontecer? Por que você duvida? Sabe, querido, porque duvidou de pequena fé. Eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. A sua fé não vai diminuir, irmãos. Se você decidir olhar para Jesus, o Senhor está falando, a sua fé não vai diminuir, ela vai crescer. Tem alguém que está recebendo isso aqui? Sabe, o Senhor está falando 2025 é um ano que talvez está acontecendo isso na sua vida, acontecendo aquilo outro na sua vida, coisas estão sendo expostas. Para quê? Porque Jesus está falando: ei, eu estou tratando você nessa situação porque a sua fé vai crescer. A sua fé vai crescer, ela vai para outro nível, ela vai prosperar. O Senhor está falando: está acontecendo coisa assim, é para que você prospere. Está acontecendo coisa assim, é para que você creia mais. Está acontecendo coisa assim, é para que você pare de olhar para o lado onde as coisas não estão funcionando e volte a olhar para mim como você começou. Volta a olhar para mim, volta a olhar para mim. Ah, meu irmão, o Espírito Santo está dizendo: você vai entrar numa outra dimensão a partir de hoje, se você escolher voltar seus olhos para Jesus de novo. Volta, irmão, escolhe, vamos lá. Troque a vista, eita, troque a vista pela visão. Troque a vista pela visão. O que a vista está enxergando? O que a vista está dizendo? O que a vista está te prometendo? Troque a vista de um marido alcoólatra pela visão de um marido crente, cheio do Espírito Santo e restaurado. Mas ele não é. Ele é a vista que você está vendo. Troque a vista. Pedro saiu por causa de uma visão, a visão do sobrenatural, a fé do sobrenatural, e caminhou de forma, olhando para a visão, olhando para o que ele estava vendo. Deus Todo-Poderoso, desafiando as leis da física, andando sobre as águas. Mas aí ele olha, ele troca a visão pela vista, e a vista estava mostrando o vento, a vista estava mostrando as ondas. Troca a vista, irmão, dessa empresa, de uma empresa falida, pela visão de um negócio próspero, abençoado, poderoso, pujante, que você vai escalar o produto e o negócio vai ser maravilhoso. Troca essa vista de escassez pela visão de uma ideia sobrenatural e transbordante, que uma ideia que Deus te der vai fazer a sua vida mudar. Ei, troca a vista desse filho desviado, desrespeitador, que não honra pai e mãe, pela visão de um jovem convertido, cheio de Cristo, batizado, evangelista, homem e mulher de Deus. Troca a vista, irmão, de um casamento falido pela visão de um casamento firmado no Senhor Jesus. Troca. Ei, só que não adianta eu ficar aqui falando, porque isso aqui são sugestões proféticas, essas são só provocações. São sugestões proféticas, porque o que você precisa é você dizer: onde é que está a minha vista e para onde que eu quero que vá a minha visão. Para onde é que está a tua vista, irmão? Onde é que está a tua vista hoje? Para onde você quer que vá a tua visão? Sabe, o Senhor está falando: troque a vista pela visão. Troque a vista pela visão. Fale você. Eu troco a vista de um profissional fracassado pela visão de um profissional de excelência que todo mundo no mercado disputa. Eu troco a vista de uma vida de jogatina pela visão de uma vida liberta. São sugestões proféticas. Você vai ficar com as minhas sugestões? Ou você vai pular da sua cadeira aí, irmão, e vai começar a declarar pela fé aquilo que você já deveria estar fazendo? Ei, vai lá. É uma provocação. Você só vai mudar se a tua vida for para uma dimensão de fé,
sobrenatural, dá um passo sobrenatural. O que é que não funciona? Olha para mim aqui, o que é que não funciona? E você está vendo que não funciona? Essa vida financeira é desgraça, esse negócio não vai. Troca a vista pela visão de um homem próspero, de uma mulher próspera, de alguém que realmente é alguém que é conquistador na vida. Troque a vista. Troque a vista desse diagnóstico médico que diz para você que tem poucos meses de vida. Troque a vista do diagnóstico de poucos meses de vida pela visão de uma cura total, completa e plena. Troque a vista pela visão. Troque a vista do mundo pela visão do reino. Troque a vista das trevas que estão rodeando você pela visão da glória de Deus invadindo a tua vida. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos.